Fala pessoalzinho, primeiramente um bom dia! Bom, nesse momento coronavírus, né? Vamos falar um pouquinho sobre funções, mas aqui na aula virtual. Bom, só para lembrar um pouquinho que a gente já havia falado antes. Ó, primeiro, nós falamos o que é uma função, domínio, contradomínio, imagem. Depois nós falamos essa função, como é que eu acho o domínio dela. Aprendemos a classificá-la como sobrejetora, injetora e, se for as duas, bijetora. Depois nós falamos sobre função composta, lembra? Onde eu pego uma função e coloco dentro de outra função. E a função inversa, que é aquela de historinha. Sai do domínio, vai para o contradomínio na imagem, depois da imagem volta para o domínio. Lembra que só existe função inversa se a função for o quê? Isso, bijetora. Função sobrejetora, contradomínio igual a imagem. Injetora, cada elemento da imagem, um único correspondente no domínio. Tá, hoje eu quero falar com vocês sobre duas funçõezinhas bem interessantes. Uma função chamada função par e uma função ímpar. Para isso, vamos lá para a tela e dar uma olhadinha em cima aí. Ó. Quando nós tratamos de uma função, essa função, quando a gente está resolvendo, ela pode ser chamada função par ou função ímpar. A função par, ó, f de x é igual a f de menos x. Se você atribuir, ficou feinho ali o desenho do f, né? Sou muito bom nesse negócio, não. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Ótimo. Tá ficando bonitinho, né? A gente tá aprendendo a mexer. Toda função f de x igual a f de menos x é conhecida como uma função par. Opa, Hernani, dá um exemplo. Deixa eu ver. Imagine que eu tenho uma f de x igual a, por exemplo, x ao quadrado mais 2. Tá, aí eu vou saber se essa função é ou não é par. Então ela tem que obedecer essa regrinha que está aqui, ó. Toda f de x tem que ser igual a f de menos x. Joga um valor para x, por exemplo, f de 3 tem que ser igual a f de menos 3. Olha que letra horrível. Então vai ficar x ao quadrado, né? A gente vai substituindo lá na expressão. Vai ficar 3 ao quadrado mais 2. Tem que ser igual a menos 3 ao quadrado mais 2. Aqui, 9 mais 2 é igual, ó, número negativo a expoente par, 9 mais 2. Então eu falo que essa funçãozinha aqui é chamada de função par. Ah, professor, e quando ela for uma função ímpar? Fácil. Função ímpar é quando f de x for igual a menos f de menos x. Ah, beleza. Exemplo, para ficar fácil de você enxergar. Se eu tiver uma f de x, por exemplo, x ao cubo. Então, tá? Se eu pegar f de x igual a x ao cubo, se nós substituirmos o x por algum valor, deixa eu ver onde é que eu estou. Olha que legal. Se eu substituir, por exemplo, o x por 2 e determinar o f de 2, isso ia ficar 2 ao cubo, que é 8. Se nós fizermos f de menos 2, lembrando que é o oposto, né? Tem o inverso e o oposto. O oposto é trocar o sinal. Inverso é 1 sobre o termo dado. Menos 2 elevado ao cubo, que vai dar menos 8. Com isso, eu descubro que o f de 2 é igual a menos f de menos 2. Ficou bonitinho isso aí, né? Olha que legal. Então, essa funçãozinha aí, a gente vai dar ela o nome de função ímpar. Ah, professor, então toda função ou é par ou é ímpar, não é? Não, peraí, não afoba não. A função pode ser par, a função pode ser ímpar. Agora, ela também pode ser nem par, nem ímpar. Por exemplo, se você agora fizesse um testezinho aí, ó, na função 2x menos 1, se eu jogar
qualquer que seja o valor dele, oposto dele, vão dar números diferentes. Sendo números diferentes, essa função é nem par, nem ímpar. Beleza? Então, ó, eu vou colocar agora num exemplo para você dois casos. Um caso para a gente resolver um exercício, onde a gente pode entender se é par, ímpar ou nem par, nem ímpar. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, vamos lá no nosso exercício, né? Para saber se qual dessas duas. Então ele está perguntando, ó, dadas as funções abaixo, determine se são pares, ímpares ou nem par nem ímpar. Entendeu? Ah, não tem jeito dela ser par e ímpar ao mesmo tempo. Isso é complicado, né? A não ser que imagine um f de zero, mas não é, tá? Não estou brincando só. Então, ó, vamos fazer isso aqui para ver se essa função é par ou ímpar. Então me ajuda, vai. Fazendo primeiro a letra A. Olha que gracinha. Eu vou fazer o f de 2, que vai dar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 1. Então, nós vamos descobrir que o f de 2 vai dar 8 menos 1, que é 7. Beleza? E para fazer o seu oposto, vai ficar 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 1. Então, o f de menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, que também vai ser 7. Então, a gente descobre que a função é uma função par, porque f de 2 é igual a f de menos 2. Beleza? Então, fizemos o teste, beleza lá, e vimos o que ela é. Na letra B, vamos testar a letra B. Se eu fizesse a mesma coisa, o f de 2 na letra B ia ficar 3 vezes 2 menos 2, vai dar 4. 6 menos 4. E se eu fizesse o f de menos 2, 3 vezes menos 2, menos 2. Eles têm que fazer um pouquinho mais de conta, né? Cuidado, vai dar menos 6 com menos 2, dá menos 8. Olha que o f de 2 é diferente de f de menos 2. E nem são os mesmos módulos, mesmo número. Então, essa função é nem par, nem ímpar. Olha que letra horrorosa. Tudo bem? Pessoalzinho, seguinte, juntando com tudo que a gente já viu, composta, inversa, sobjetora, injetora, bijetora, nós terminando com função par e função ímpar, você já tem aquela segunda lista 2 que está na sua mão. Importantíssima, e vou ratificar, tem que fazer ela de novo, hein? Essa eu quero inteira, pronto. Mas nós vamos mandar também para vocês uma outra lista para vocês se divertirem, tá ok? Muito obrigado, beijo para vocês, bom final de semana e um Feliz Natal a todos e até mais.